vocês? Sou Alexandre Soares, mais uma vez de volta novamente aqui no canal Remember. E hoje, pessoal, quero falar com vocês de um personagem que eu gosto muito, acho que está entre o meu top 5 dos melhores personagens de quadrinhos da história, que é o Shazam, ou Capitão Marvel, como era chamado até meados de 2006, 2008, depois que um processo aí de décadas e décadas se arrastou sobre o nome do personagem, que era Capitão Marvel antes, e depois se tornou Shazam devido a esse problema com a Marvel. Então, pessoal, eu quero começar aqui do início, né? Começar do início é bom, né? Melhor do que começar da metade, voltar e ir de novo, né? Então é o seguinte, o Capitão Marvel, na década de 40, ele começou a vender mais do que o Superman. Vocês podem imaginar um personagem vender mais que o Superman na década de 40? E o Shazam, muita gente pensa que o Shazam foi uma criação da DC Comics. Na verdade não, o Shazam ele era da Fawcett. E aqui no Brasil ele era publicado pela editora RGE. Esse aqui é o meu primeiro quadrinho do Shazam. É o mais antigo também que eu tenho, que ele é de 1949. E esse daqui, cara, é muito legal porque ele já vem com a família Marvel. É o número mais baixo que eu tenho, é o número 12. E aqui eles apresentam toda a família Marvel, inclusive o Adão Negro. E nessa época aqui o Shazam ele já vendia mais que o Superman. Então a DC começou a ver aquilo com maus olhos. Pô, como é que eles têm um personagem que vende mais do que o maior herói de todos? A Fawcett teve uma ideia brilhante no lançamento do Shazam. Ao invés dele ser um alienígena que vinha para a Terra com superpoderes, ser um campeão, eles tiveram a ideia de fazer o Shazam uma criança. E era muito mais fácil das crianças se identificarem com um personagem como ele. Sacou aí a ideia? Eram crianças praticamente na época que só compravam quadrinhos. Então as crianças iam se identificar com uma criança que se tornava um super-herói. Ao gritar a palavra Shazam, ele se tornava o Capitão Marvel. Se tornava o Shazam. E algo curioso, que na época o nome dele era Capitão Marvel, mas a revista dele chamava Shazam. Sabe? Isso é que é legal nessas publicações. Com o passar dos anos, o Capitão Marvel ele foi ganhando outras roupagens, foi evoluindo. Porém, ainda na década de 50, houve o processo. A DC Comics processou a Fawcett por plágio. Cara, foi um processo que se arrastou por anos. Foi de 1950 até 1970 esse processo. Foram 20 anos. E o personagem deixou de ser publicado por isso. A Fawcett gastou tanto com advogados que ela entrou em falência. E pronto, a Fawcett entrou em falência, não tinha mais Shazam nas bancas. E um belo dia houve um leilão dos personagens da Fawcett. E adivinha quem foi que comprou a Fawcett Comics? A DC, trazendo o Shazam para dentro do seu universo, só que o Shazam era tido como na Terra S. Isso na década de 70, aqui no Brasil foi publicado em 1971, a Shazam número 1 da editora Ebal, que tinha até o Superman na capa, essa capa aqui, que eles já apresentavam o Shazam como parte da família da DC Comics. Com o passar do tempo, infelizmente o Shazam ele nunca teve uma vida longeva de publicações. Isso é tido como a maldição da Fawcett. A primeira coleção do Shazam a ser publicada teve só 17 números na década de 70. Se passou durante o tempo, o Shazam começou a ser apenas um mero coadjuvante de luxo em algumas publicações, e na década de 90 foi tentado novamente trazer o Shazam em uma revista solo. E ele veio nessa publicação aqui com uma reformulação da sua origem. Cara, um pouco semelhante, talvez assim tirada, mas o filme trabalha bem, principalmente o Dr. Sivana nessa edição, né? Com o filme que a gente sabe que teve agora há pouco tempo. Então teve essa nova roupagem. O Shazam foi trazido para a década de 90 junto com uma nova coleção que infelizmente também não teve uma vida muito longa.
Aqui no Brasil só durou 13 números. Lá fora durou 30 números nos Estados Unidos. Porém, o Shazam sempre foi conhecido por ser um personagem importantíssimo na Fawcett. E ele sempre vendeu bem dentro de outras edições, mas nunca dentro da sua própria publicação. E o momento mais fantástico desse personagem aconteceu aqui, ó, no Reino do Amanhã, quando ele enfrenta o Superman de igual para igual, ou até mais, ele chega a quase derrotar o Superman. Porque a gente sabe que o Superman ele tem uma fraqueza, que é magia. E o Shazam é um personagem feito por magia. E cara, o Reino do Amanhã ele retrata o Capitão Marvel como um verdadeiro herói. Apesar do que acontece com ele, para você que não leu o Reino do Amanhã, eu também não vou dar esse spoiler aqui, é uma das batalhas mais épicas dos quadrinhos. Do Superman contra o Shazam e as motivações que eles tiveram. Cara, é excepcional. Essa aqui é a minha edição da Panini, foi a primeira publicação em 2006. Saiu a versão em capa dura, que é a versão definitiva, mas pra mim é a mesma coisa. O importante é a história. Não importa se é capa dura ou não, pra mim o importante foi isso daqui. Eu não me livrei dessa edição porque eu comprei em banca na época e pra mim é extremamente importante. Não faz diferença se é capa dura ou não, que eu não sou lombadeiro. Me perdoem as pessoas que são, os amigos que são aí do canal, peço desculpas a vocês, mas pra mim o que importa é a história. Depois disso, o Shazam passou mais um tempo nesse ato. Aparecia pontualmente em algumas edições, uma edição aqui, uma edição ali. E ainda no ano de 2010, se eu não me engano, foi lançada essa edição. Prestem atenção nessa edição aqui. Superman e Shazam. Pegaram o lance? Shazam 2 pode muito bem sair dessa minissérie aqui, que é o Primeiro Trovão. Cara, bem legal. É uma minissérie muito bem feita, diferente de outras minisséries que saíram na época, que foram até um pouco, chegaram a ser entediantes e chatas. Mas essa aqui é muito legal. Você encontra ela em sebos. A Eagle Moss relançou ela em capa dura há pouco tempo. Mas como eu também já tinha essa edição que saiu a primeira vez, a primeira minissérie, eu fiquei com ela mesmo, não, como eu já disse. Pra mim não interessava se era capa dura ou não. O interessante é a história. E prestem atenção nessa história aqui. Shazam, Superman Shazam, Primeiro Trovão. Se liga que isso aqui pode ser a base do Shazam 2. Mais um pouco à frente, depois no relançamento, quando a DC foi para os 952, o Shazam recebeu a que eu acho a melhor roupagem de todas, que foi pelas mãos do Geoff Johns, que foi nessa edição aqui. Shazam como uma palavra mágica. E aqui, cara, sinceramente, o Geoff Johns ele fez um trabalho primoroso com o Shazam, com o Capitão Marvel. E o Gary Frank, cara, que é o desenhista, cara, é impressionante os desenhos do Gary Frank. Cara, a arte dele é uma arte maravilhosa, é uma arte limpa, sabe? É sem precedentes. O Gary Frank, para quem não está muito ligado, ele também foi o desenhista de Superman Brainiac, que ele gosta de desenhar o Superman com o rosto do quer dizer, Keanu Reeves, ó pessoal, é porque eu acabei de ver o trailer do Bill 3 aí, tô nessa, do Christopher Reeve. Então, cara, essa aqui pra mim é a melhor roupagem do Shazam de todas. O filme Shazam 1, a base dele é isso daqui. Infelizmente eles cortaram o Anão Negro no filme, cortaram tal, aquele monte de coisa, mas a base do filme é essa edição aqui e vale muito a pena. Agora, cara, eu queria falar com vocês um pouco sobre o filme do Shazam. I use guns when we can handle this like real men. Benny, look out! Shoot him again. Oh, yeah. Here. Go. Both of you. Come on. Go to town. Shoot him in the face. Shoot me in the face.
It kind of tickles. You're dead. To fighting bad guys. That tastes like actual vomit. Muita gente criticou o filme, falando, é um filme bobo, é um filme, o Shazam é um personagem, ele é muito crianção. Mas cara, vocês têm que entender, não você, todos que não gostaram do filme, que as histórias do Shazam, até os Novos 52, eram esse tipo de história. Eram histórias bobinhas, eram histórias de um garotinho que tinha superpoderes. O Shazam, ele tinha tudo para ser o Homem-Aranha da Marvel, ou o Homem-Aranha da DC, sabe? Com aquela boa pegada de humor, com aquele trejeito de adolescente. Eu acho que o Zachary Levi, ele é perfeito pro papel do Shazam. Quem assistiu a série Chuck, que assistia, passava no SBT inclusive, cara, eu adorava aquela série. E quando o Zachary Levi foi chamado para fazer o Shazam, eu disse, pô, combinou demais, cara, ele é o Capitão Marvel, ele é o Shazam. Então, cara, é assim, reveja o filme. Eu revi esses dias o Shazam, eu só tinha visto no cinema, e depois revi agora em casa. E cara, é um filme bom, cara, é uma boa sessão da tarde. Não é ruim, não é péssimo. Tem atuações canastronas, cara, tem. Mas é um filme leve, sabe? Era DC querendo se desvencilhar de Batman vs Superman. Mas exatamente, talvez pela leveza do filme, muita gente criticou, principalmente quem gostou de Batman vs Superman. Inclusive, eu quero dizer para vocês que no meu próximo vídeo eu vou fazer revendo Batman vs Superman. Eu vou rever Batman vs Superman depois de 5 anos e vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos. E se o filme envelheceu bem ou não. Então, galera, é isso daí. Eu agradeço a vocês mais uma vez. E se vocês puderem procurar isso aqui, ó, procurem, vale a pena, porque Shazam, cara, é um personagem muito legal e vale a pena ser lido. Então, pessoal, é isso aí, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e vamos ler. Valeu!